Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso bloco de cardiologia e nessa aula nós abordaremos a microcirculação. Vamos lá. Primeira coisa, o objetivo dessa aula é a gente compreender os mecanismos envolvidos nas trocas teciduais. Então, toda vez que a gente fala de microcirculação, na verdade estamos falando de troca tecidual. Então significa que nós temos lá um volume de capilares, esses volumes de capilares farão as trocas de oxigênio, CO2, nutrientes para aquele tecido e tirarão ali um monte de outros subprodutos do metabolismo. Então isso basicamente é o que resume a microcirculação que nós abordaremos na aula de hoje. Para a gente compreender essa microcirculação, nós temos que entender um pouco sobre forças de Starling. Então, as forças de Starling são nada mais nada menos do que pressões exercidas ali por ou um volume de líquido ou a força exercida pelas proteínas puxando o líquido, que favorecerão essas trocas teciduais, e elas são chamadas de forças de Starling e subdivididas ali em pressões conhecidas como hidrostática e coloidosmótica, das quais veremos com mais clareza na aula de hoje. Para a gente começar a entender esses mecanismos de microcirculação, precisamos entrar em alguns conceitos. Então, basicamente, microcirculação é uma parte essencial do sistema circulatório humano, responsável por fornecer oxigênio e nutrientes para os tecidos, e além disso, a gente pode até acrescentar, responsável também por retirar produtos de metabolismo daquele tecido, que seriam basicamente tóxicos. Então, para que isso aconteça de maneira ordenada, orquestrada, nós temos um ambiente nesse espaço microvascular que é composto por capilares. Esses capilares, eles detêm a capacidade de fazer trocas. Então, só existem trocas de nutrientes por subprodutos de metabolismo ou troca de um oxigênio por um CO2 nesse ambiente microvascular, tá? Se a gente ampliar um pouquinho para entender um pouco melhor esse microambiente, nós vamos compreender que nós temos lá saindo de uma artéria, né, uma arteríola, na verdade, damos origem a uma meta-arteríola, e da meta-arteríola nós damos origem aos capilares, tudo bem? Esse controle de fluxo de sangue que entra aqui nesses capilares é o que basicamente vai determinar o quanto de troca eu vou fazer naquele tecido. Então, controlando a entrada de sangue, eu controlo a entrada de nutrientes e de oxigênio. Então, controlando também a saída, eu vou controlar a saída de produtos do metabolismo e, né, que eu preciso mandar para serem excretados por outras vias. Para que isso aconteça, nós temos um pouco de arquitetura, né, dessa microcirculação representada nessa imagem. Essa imagem ela representa aqui, ó, por exemplo, uma estrutura chamada de esfíncter pré-capilar. O esfíncter pré-capilar nada mais é do que uma estrutura formada por tecido muscular liso, e esse tecido muscular liso, ele justamente regula o fluxo de entrada e saída de sangue desse tecido. Então, quanto mais apertado esse esfíncter está, menos sangue chega para o capilar. Consequentemente, um processo chamado de filtração, que é basicamente tudo que entra no vaso, né, poder sair dele, ele também diminui. Quando esses capilares, ou melhor dizendo, os esfíncteres pré-capilares estão mais dilatados, o fluxo aumenta e a saída, né, a filtração, consequentemente, também vai aumentar. Tudo bem? Então, basicamente, tudo isso é controlado por esses esfíncteres pré-capilares. No entanto, é bom a gente começar a entender que o que controla o esfíncter, na verdade, são hormônios. Então, determinados hormônios, determinados gases, por exemplo, o óxido nítrico agindo sobre essas células, determina um relaxamento. Prostaglandinas vão agir aqui também. Existem várias substâncias que vão agir ou promovendo uma constrição ou promovendo um relaxamento, né? Um fluxo maior de sangue naquela região. E com isso eu vou controlando e manipulando, né, a quantidade de nutrientes que entra e que sai desse tecido. Só que, para a gente entender um pouco melhor esse mecanismo, a gente tem que entender que existem vasos, né, ou melhor dizendo, capilares diferentes. Existem basicamente três tipos de capilares que vão melhorar esse fluxo tecidual ou piorar esse fluxo tecidual, certo? Então, vamos começar lá pelos capilares do tipo contínuos. Os capilares do tipo contínuos, eles têm uma membrana basal,
contínua, tá? Não existe segmentação nessa membrana. E tem lá uma camada basicamente só de células chamadas de túnica íntima, né? São células endoteliais que compõem esses capilares. Aliás, todos os capilares são compostos apenas por essas células. O que difere esse dos outros capilares é justamente a sua forma mais retilínea e mais fechada. Então, membrana basal não tem porosidades, assim como as células, né, entre elas aqui as células endoteliais, também não têm porosidades. Esse tipo de capilar, ele é importante para áreas onde eu não posso deixar um grande fluxo de células, principalmente, né, e de substâncias também, chegar. Exemplo, o cérebro. Então, a barreira hematoencefálica, ela é constituída basicamente por capilares do tipo contínuos, certo? Já os capilares fenestrados, você percebe que ele já tem uma estrutura bem diferente. Nós temos uma membrana basal ali também importante, que também não é, é segmentada, né? Ela não tem porosidade, mas as células endoteliais, elas têm porosidades. São chamadas então de fenestras ou fenestradas por conta disso, né? Essas fenestras permitem uma passagem de substâncias muito mais acentuada do que os capilares contínuos, o que é interessante para determinados tecidos. Então, vários outros tecidos, como gerais, assim, né? Um pouco do fígado, baço, aliás, baço tem outros tipos de capilares. Rins, por exemplo, tem esse tipo de capilar fenestrado. Enquanto, por exemplo, o baço e o fígado também, parte dele, né? Tem também um tipo de capilar chamado de sinusoide. Capilar sinusoide, percebam aqui as aberturas, ó. São capilares onde apresentam uns gaps, né? Umas aberturas bem grandes. Inclusive a própria membrana basal, ela é incompleta, ela é descontinuada. Então nós temos aqui uma estrutura que permite uma passagem de substâncias muito mais acentuada, né? E permite, inclusive, passagem de células. Por exemplo, um processo chamado de hemocaterese, que é o processo de retirar hemácias senescentes da circulação, que é feito lá no baço, ele exige um tipo de capilar cuja a passagem da hemácia seja facilitada, né? Para que depois lá os macrófagos consigam fagocitar essas hemácias e eliminar, processar e eliminar essas hemácias. Tudo bem? Então existem tipos de capilares diferentes e evidentemente, os tipos de trocas naquele tecido serão diferentes também. Mas entrando agora em si nas forças de Stalin que estão presentes nesses capilares, nós temos que destacar então basicamente duas forças: a pressão hidrostática e a pressão coloidosmótica. A pressão hidrostática é representada aqui nessa imagem por esse PC. Ela é uma força exercida através da quantidade de líquido que está presente nesse vaso. Por que eu disse líquido e não sangue? Porque essas pressões elas se aplicam em outras composições. Não precisa ser necessariamente o vaso sanguíneo composto por sangue dentro dele. Poderia ser um cano com líquido dentro dele. Tudo bem? Então, na visão fisiológica, né, na fisiologia humana, nós temos lá essa pressão sendo exercida basicamente pela parte líquida do sangue que faz pressão nas paredes, né, desse vaso. Isso a gente chama de pressão capilar ou basicamente pressão hidrostática, tudo bem? Ao mesmo tempo que nós temos também uma outra pressão que é a coloidosmótica. Coloido vem de proteína, tá? Osmótica vem de atração de água. Então, essa pressão coloidosmótica ela é exercida por proteínas, normalmente de alto peso molecular, mas na verdade toda a composição proteica acaba puxando um pouco mais de água que efetua então essa tração de água. Então, elas vão puxar a água para dentro do capilar nesse caso. Então, essa pressão coloidosmótica, existe uma proteína que é muito importante aqui, que é a albumina, né, constituída lá pelo fígado e liberada na circulação com várias funções de transporte, por exemplo, e de estabilização da circulação. Então, essas duas forças, você consegue perceber pela flechinha aqui que elas são opostas, não é? Então nós temos aqui, ó, uma pressão capilar ou hidrostática que é, favorável, né, à filtração, então, ou seja, toda a substância que vai passar de dentro do capilar para fora, a gente vai chamar de filtração, né? Então essas pressões hidrostáticas intracapilares são favoráveis à filtração. Enquanto as pressões coloidosmóticas plasmáticas,
e lembrando que tem que estabelecer se é plasmática ou intersticial, por exemplo, a gente vai falar delas daqui a pouquinho, elas são favoráveis a um processo chamado de reabsorção, tá? Ou absorção. Então, esses dois componentes basicamente são opostos, tudo bem? Só que existem vários não, mais dois componentes que a gente tem que destacar, que são extracapilares, ou a gente pode falar que eles são intersticiais. Quais são eles? São as mesmas forças, então a pressão intersticial do líquido intersticial nada mais é do que a pressão hidrostática do interstício. Ou seja, significa que existe água no interstício? Sim, nosso corpo ele é repleto de locais com água, né? Nosso corpo é basicamente mais de 80% de água. Então, nós temos a composição de vários espaços dentre ele, o intersticial, sendo compostos por água. Ao mesmo tempo que nós temos a pressão coloidosmótica também do líquido intersticial. A pressão coloidosmótica do líquido intersticial nada mais é do que a pressão exercida pelas proteínas presentes no líquido intersticial. Vamos entender então a comparação de todas essas forças. Percebam que a pressão capilar, que é a hidrostática do capilar, ela favorece a filtração, como nós já havíamos dito anteriormente. Só que ela tem uma força que ajuda ela, que basicamente é a pressão coloidosmótica intersticial. Percebam que a flechinha aponta para a mesma direção. Ou seja, as duas forças aqui vão favorecer a filtração. Enquanto nós havíamos dito que a pressão coloidosmótica plasmática, ela auxiliava, na verdade, ela fazia a função de reabsorção. Então, a função de reabsorção ela é exercida sim pela pressão coloidosmótica plasmática, mas também pela pressão intersticial do líquido, ou seja, a pressão hidrostática intersticial. Vejam as flechinhas também, ó, elas estão apontando para a mesma direção. Tudo bem? Então, isso aqui, essas duas forças em conjunto favorecem a reabsorção, enquanto a pressão capilar e a pressão coloidosmótica do líquido intersticial favorecem a filtração, tudo bem? Desses líquidos, ou seja, favorecendo as trocas. Se a gente perceber, se a gente entendeu essas duas forças, a gente vai perceber que elas acontecem de maneira natural na constituição do capilar por completo. Vamos entender melhor essa frase. Significa o quê? Que quando o sangue chega ali no capilar, ele vem por uma região que é a arterial do capilar, e ele vai ser jogado, não vai ser trocado, até que ele saia ali por uma região venosa do capilar. Se a gente olhar essa estrutura, nós temos então uma relação que faz muito sentido. Por quê? Porque quando o sangue chega oxigenado, chega cheio de nutrientes, chega para, de fato, colocar esses nutrientes no tecido, eu preciso de uma força que seria a hidrostática capilar muito maior, que é o que a gente é representado pelas flechinhas aqui, né? Eu preciso dela maior para que todo o conteúdo desse líquido ele saia, desse sangue, né? Ele saia para o interstício e, consequentemente, para o tecido que está subjacente a ele ali. Então, essa pressão hidrostática, ou melhor dizendo, essa pressão no ambiente capilar, normalmente a hidrostática ela favorece, ela é maior, né? E vai favorecendo essa saída. Só que você concorda comigo que conforme esse líquido ele vai saindo, porque a pressão hidrostática ela é maior, o líquido intersticial também vai aumentando. Então ele vai fazendo, começa a determinado ponto, né? E aqui o marco desse ponto, exatamente nessa união aqui das forças, ele vai fazendo justamente a função oposta, que é ajudar a reabsorção. Quando ele ajuda na reabsorção, basicamente, a gente está falando que ele está puxando o material aqui, por exemplo, CO2, está puxando ureia, creatinina, todos os produtos de metabolismo gerais, para de volta dentro do capilar. Então, eu liberei aqui no ambiente arterial um monte de oxigênio, um monte de nutrientes, aminoácidos e tudo mais. E no ambiente venoso desse capilar, eu puxo tudo que eu não quero para que depois ele possa ser excretado por locais específicos do nosso corpo. Então, se a gente observar as forças de Stalin nessa composição, nessa imagem, nós veremos a força coloidosmótica se mantendo sempre constante. Ah, por que ela se mantém constante e não muda? Porque
essas proteínas, como a albumina, que são de alto peso molecular, elas não saem do capilar. Em condições fisiológicas, elas não vão sair do capilar. Em condições patológicas, isso pode acontecer. Depois a gente vai ver num caso clínico específico que essas proteínas elas podem sair, tudo bem? Mas na composição aqui da fisiologia, elas não vão ser modificadas. Então a pressão, ela se mantém constante. A pressão coloidosmótica se mantém constante, tudo bem? Só que nós temos também a característica de que a pressão hidrostática intracapilar, ela vai mudar, não é? E a pressão, consequentemente, extracapilar também vai mudar. Então, a pressão capilar, né, hidrostática, você vejam que no começo lá do vaso, né, do capilar, na porção arterial, ela está mais alta, o que favorece a filtração, e ela vai perdendo essa água, até que o ponto de virada aqui nesse desenho, né, representa então que a força ou a pressão hidrostática intracapilar ela está menor do que basicamente a coloidosmótica, ou seja, favorecendo a reabsorção de substâncias e não mais a filtração. O que faz sentido porque agora eu preciso jogar de volta esse sangue na circulação, favorecendo a eliminação de produtos de metabolismo. Tudo bem? Espero que tenham gostado dessa aula. É uma aula mais curtinha, mas que ficou, acho que mais clara, né, mais objetiva quanto às forças de Stalin e toda essa explicação referente aos capilares. Tudo bem? Espero que tenham gostado e até a próxima.